Paulo. Pode falar. É que ficou preto sua tela, mas tá tudo certo? Não, tá tudo certo aqui. Então tá ok, desculpa. É que ficou preto aqui pra mim. Vixe, caiu agora, eu acho. Agora a gente viu que não estava certo. Assim, é sempre assim, a pessoa que está sofrendo o mal, ela nunca está sabendo. É meio parecido com a RJ. Às vezes, né, a pessoa tá tudo bem, não, tá tudo sob controle, tá tranquilo. Tá quase tudo bem. Quando vê... Tá tudo Cara, bem. não sei o que aconteceu. Tá tudo bem. Acabamos de ganhar o corte que a gente precisava. Vai, continua, Leandro. Graças. Caralho. E aí, pessoa? Estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre com os meus parceiros da SCAD Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio nós estamos aqui com uma presença super especial, que é o Leandro Marmo. Ele é CEO e sócio na João Domingos Advogados Associados. Ele é formado em Direito pela PUC do Goiás. É um advogado que a gente pode confiar. Ó. E possui graduação em Processo Civil pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Ô, Leandro, muito obrigado, cara, por você estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao Gestão Rural, cara. Muitíssimo obrigado, Paulo. Fico muito contente de estar aqui. Sempre a gente procura estar compartilhando conhecimento jurídico relevante para os produtores rurais, porque a gente entende quanto que isso é importante, essa tomada de decisões conscientes, né? E a gente espera que hoje, nesse bate-papo, que a gente possa somar e ajudá-los a entender ainda melhor esse instituto tão relevante que é a recuperação judicial no agronegócio. Meus amigos, hoje vamos colocar dedos em feridas, hein, Gabriel e Jonas? Como é que estão as coisas por aí? Tudo jóia, cara. Até o presente momento, tudo ok. Vamos ver conforme for desenvolvendo a conversa, como é que vai ficar. Ó, espero que o Gestão Rural não entre em recuperação judicial. Acho que a gente tá fazendo uma boa gestão. Exatamente. E aí, Jonas? A gente tem pouca despesa, tá tranquilo, é tudo no amor, como se diz, né? Tudo feito no coração. O coração não tem esse problema, a dívida é paga na hora. Risco baixo também, né? risco baixo, isso aí. Vamos entender nesse ano desafiador aí, né? O que nos reserva a RJ. É isso aí. E, ô Leandro, pra gente começar aí então, cara, a gente já falou aí, o assunto principal aqui do nosso episódio hoje é a recuperação judicial, né? Mas é sempre quando a gente chama um convidado aqui, a gente gosta de saber um pouquinho, né, da história por trás. Eu sei que nas suas redes aí você, além de ser advogado e fazer todo esse processo, você tem toda uma questão de defesa aí do agro, dos interesses do produtor também. Conta um pouquinho da sua história, cara, pra gente. Nosso escritório faz 40 anos esse ano. Foi fundado pelo meu pai, que dá o nome, né, que é João Domingos Advogados. Tem 15 anos que eu já trabalho junto com ele, desde o período da faculdade, enquanto estagiário. E o nosso foco sempre foi a defesa do produtor rural. Meu pai, inicialmente, ele advogava para bancos e instituições financeiras na recuperação de crédito e depois ele passou a atuar única e exclusivamente na defesa do produtor rural. Vim me especializando também nessa jornada, né? Escrevi um livro que hoje é citado em vários tribunais. Hoje eu tive a confirmação da PUC do Paraná. Eu sou professor da pós-graduação em Direito do Agronegócio, na disciplina de crédito rural. Hoje eles me confirmaram mais uma turma que vai ter agora em abril, que vai iniciar, que eu vou participar também. E basicamente é isso, a gente faz um trabalho hoje a nível nacional. O nosso foco é o pequeno, médio, grande produtor. Então a gente tem clientes aqui com uns 5 hectares, que a gente buscou fazer um trabalho extraordinário para estar protegendo o patrimônio, ajudando a renegociar as dívidas. E no ano passado a gente fez um movimento muito relevante de expansão. Nós abrimos 12 filiais pelo Brasil e esse ano a gente vai consolidar uma estratégia de ser definida aí como o melhor escritório de advocacia do produtor rural no Brasil. Estamos ali no Mato Grosso do Sul, além de todos os estados da região Sul e Sudeste. Estamos também no Tocantins, Pará e até no Acre. Chegamos no Acre. O Acre existe. Olha aí, rapaz. Existe. Mais um para provar que o Acre existe. E basicamente é isso, Paulo. É legal, a gente gosta de conhecer um pouquinho da história, né, por trás aí dos nossos convidados, hein, Leandro? E eu acho que, como você comentou, nós vamos falar sobre a RJ. E eu acho que uma das motivações que a gente teve aqui do Gestão Rural pra gente falar sobre esse tema foi justamente perceber que existem muitas dúvidas, né, cara, sobre esse processo, como é que funciona, quais são as premissas, né? Acredito que não deva ser qualquer tipo de
produtor que possa entrar num negócio como esse. Aí pra gente começar aqui os trabalhos, Leandro, conta pra gente o que é de fato a recuperação judicial, quais os critérios, né, que a gente precisa levar em consideração para tomar uma decisão, né? Se eu, produtor rural, tomo a decisão de fazer ou não um processo como esse, cara. Conta um pouquinho isso aí pra nós, fazendo um favor. Paulo, eu vou fazer só uma breve contextualização, o pessoal entender o porquê que a gente está vivenciando esse momento agora. Quando a gente teve ali o efeito pós-pandemia 2020, a gente teve como primeiro efeito um aumento muito significativo do preço das commodities, o que levou a uma margem de lucro muito grande, uma margem de lucro que o produtor há tempos não visualizava. Com um custo que ainda estava relativamente baixo. Com essa margem de lucro tão grande, essa perspectiva no curto prazo de um aumento ainda maior das commodities, o produtor, como todo empreendedor, tomou a decisão de, vamos dizer, de aumentar ainda mais a sua produção. E a forma dele aumentar a sua produção é arrendando novas áreas, comprando mais terra, e para tudo isso ele tem que investir muito na correção de solo, aquisição de novos maquinários ou na troca do maquinário que estava antigo. Naquele momento, se ele tinha uma capacidade de pagamento ali, uma sobra de 1 milhão por ano, ele acabou contraindo obrigações de 2, 3, 4, 5 milhões por ano, mas não apenas pelos próximos anos seguintes. Aderiu aí a parcelamentos de 5, 10 anos pela frente, com um comprometimento tão elevado, acreditando naquela margem de lucro, no que ele aumentava a produção dele, ele estava quantificando essa margem tão expressiva. E isso foi perdurando ali mais ou menos de 21 até início de 22. Agora, do movimento do início de 22 até o início de 23, na verdade, e aí do início de 23 para cá, a gente teve um grave problema que foi uma queda o custo de produção estava muito alto das commodities e houve uma queda muito grande do valor dessas commodities, aquela margem de lucro tão expressiva que ele estava visualizando para honrar com aqueles compromissos, aquela margem deixou de existir. Então, desde o ano passado, a gente teve um problema muito grave, que tanto os produtores pecuaristas, agricultores, e agora, mais recentemente, também os produtores de leite, eles não tendo a menor capacidade de liquidação daquelas dívidas que eles contraíram ali no período de 2020, 21 e 22. No ano passado, muita gente ainda conseguiu dar um balão nessas dívidas, chegava ali no banco, dava algum valor de entrada e empurrou para esse ano, mesmo sabendo que aquelas obrigações, o valor que ele jogou daquelas obrigações para agora, ele não teria condições de pagar. Talvez ele uma esperança da soja voltar para ter mais de R$150, da arroba do boi a mais de 350, enfim, mas nada disso se concretizou e, ao contrário, muitos aí foram gravemente afetados pelo El Niño. No caso da pecuária, o preço continua andando de lado, e aí o que o produtor visualizou agora eu não tenho condições. E a gente tem uma dura realidade do produtor rural que muitas vezes ele não quer enxergar. Ele, ao longo dos anos, às vezes leva 5, 10, 15 anos ou mais, ele constitui um passivo muito elevado, e aquele passivo é o seguinte: o custo da dívida, o que ele tem, a sobra líquida da margem de lucro dele, não alcança sequer o custo da dívida, a serviço da dívida. Semana passada eu vi uma matéria da Bloomberg que disse que 1/4 das empresas de capital aberto não estavam gerando caixa suficiente para pagar o serviço da dívida. E imagina o produtor rural que não tem gestão nenhuma, que não tem um CEO, não tem um PhD dentro, a dificuldade que não tem de fazer isso acontecer. E o produtor tem muita dificuldade de aceitar essa realidade. Ele prefere chegar ali para o gerente, assinar qualquer contrato que o gerente dá para ele, dobrando a taxa de juros, aderindo ali com venda casada de todas as formas, dando um valor de entrada e jogando aquilo para o ano que vem, para ele ter a tranquilidade dele saber que ele está em dia com o banco e que ele está com o nome limpo, que ele está ok. Só que agora, enfim, chegou um dado momento aí que o pessoal está falando, cara, não dá mais para a gente ignorar essa situação, a conta não fecha. E aí, então, a partir do momento que está havendo vários produtores rurais que estão entrando com a recuperação judicial, outros que já vinham nessa situação estão se sentindo mais à vontade para procurar ouvir, entender melhor, procurar mais informações e ver se isso vai fazer sentido ou não para ele. A lei coloca que praticamente qualquer dívida você pode entrar com recuperação judicial até 4,8 milhões. Você tem um procedimento especial, que não é muito interessante. E de 5 milhões em diante, você tem um procedimento normal da recuperação judicial, que a rigor qualquer produtor poderia entrar. O que são as variáveis que a gente tem para o produtor entender se o caso dele faz sentido ou não para recuperação? Primeiro, aquele produtor que tem a dívida muito consolidada, centralizada em 1 ou 2 credores, é inviável.
Por exemplo, igual hoje entrou em contato conosco um produtor rural de Patos de Minas. Eu quero fazer recuperação judicial. Não, mas calma aí. O que você tem de dívida? Eu tenho 12 milhões e meio de dívida com o Banco do Brasil. Ele falou, cara, não vai dar. É só o banco. Se você entrar com a recuperação judicial, os seus credores têm que concordar com o plano. Ele tem que concordar de ter um desconto na dívida dele, de dar um prazo de carência, um parcelamento. Ele não vai concordar. Você tem que ter, quanto maior a quantidade de credores que você tiver, 3, 4, 5, 6, 10 ou mais, melhor vai ser, porque vai ter que ter uma negociação. Nessa negociação, que vai fulminar ali na Assembleia, que vai ter a votação para se aprovar ou não o plano, você não tem que ter a concordância de todos os credores, é 50% mais um dos créditos, e ele tem algumas análises por cabeça também. Então, quanto mais credores houverem, melhor vai ser para esse processo. Ali na recuperação judicial, o produtor tem que visualizar também o quê? No momento que ele vai entrar com a RJ, em regra vai se cortar todas as linhas de crédito. Tem alguns fundos de investimento, alguns bancos que trabalham com operações para quem está em recuperação judicial, mas é um negócio meio complicado. São operações mais restritas e são operações muito caras também. Então não é muito bom ele poder contar com isso. O que ele vai contar? Ele vai ter que contar com o caixa que ele tem naquele momento. Então, assim, o produtor que ele, vamos dizer assim, que ele não consegue se preparar para entrar com a RJ, às vezes ele entra nela, vamos dizer assim, com as calças na mão. Porque ele, por exemplo, tem um cliente nosso que ele vai ter um custo de produção de soja na safra 24-25 de 15 milhões de reais. O que significa? Ele entrando com a recuperação judicial agora, ele tem que ter pelo menos esse montante dentro do caixa dele para poder fazer isso daí. E aí ele tem uns desafios, porque ele não tem esse recurso. Ele já pagou uma série de obrigações neste momento e ele não tem todo esse recurso financeiro à disposição. Então, cada um tem que ir avaliando o que ele pode fazer. Ele tem algumas obrigações para entregar de barter. A lei fala que, em regra, aqueles contratos, aquelas obrigações que são de barter, não vai entrar dentro da recuperação judicial. Agora, se a gente demonstrar a essencialidade de que aqueles recursos financeiros decorrentes da venda daquele grão tem que estar dentro do caixa do produtor para viabilizar o plano de recuperação judicial, há muitos juízes que têm dado essa proteção sobre esse grão para o produtor para fins de viabilizar a recuperação judicial, ainda que a lei diga que não seria o caso daquele perfil de dívida entrar. E aí, pegando nessa questão de dívidas, né? O que a gente tem de dívida que entra na recuperação judicial e o que não entra? Vamos partir do pressuposto de uma regra geral que tudo entra na recuperação judicial e vamos trazer as exceções. O que não entra? Aquele crédito rural que a origem do fundo dele é de recursos obrigatórios, a lei diz que isso não vai entrar dentro do processo de recuperação judicial. Aqueles créditos decorrentes de consórcio, a lei diz também que eles não vão entrar dentro da recuperação judicial. E aqueles de alienação fiduciária, seja de maquinário ou seja de imóvel, em regra, a lei também diz que não vão entrar. Agora, se você demonstrar a essencialidade do maquinário ou do imóvel para a atividade, para aquela empresa, durante aquele período do primeiro 180 dias, prorrogado por mais 180, que a gente chama de stay period, vamos colocar aí o primeiro ano da RJ, ele pode dar essa proteção temporária que vai impedir o credor de fazer algo com relação àquilo dali, porque se permitir que possa ser feito a busca e apreensão de bens ou um leilão de uma fazenda que esteja em alienação, vai acabar com todo o projeto de reestruturação daquele negócio rural. Não vai ter viabilidade daquilo persistir. E aí é nesse período de um ano, geralmente após o deferimento da RJ, em que se suspende todas as cobranças e o pagamento de todas as dívidas, é que vai se permitir para o devedor ele ter um tempo de qualidade para sentar um a um com todos os seus credores e buscar a repactuação das suas dívidas. E como que vai dar essa repactuação? Geralmente ele vai estar buscando, se for junto com instituições financeiras, um desconto ali em torno de 10%, 20%, mais um prazo de 2 anos de carência, e em torno aí de 10 anos para poder fazer o pagamento de todas essas operações. Geralmente vai se ter uma rediscussão dos juros, da correção monetária que é aplicado. Principalmente os contratos que foram firmados do ano passado para cá, foram num custo muito pesado para o produtor rural. A gente viu contratos aí de 15%, 20%, 25%, até 30%. Poxa, um produtor que já está extremamente endividado, ele renova uma operação de crédito com juros de 30% ao ano, e isso é surreal, ele não tem margem. Eu até brinco com o produtor, falei, cara, você vai ter que plantar maconha para você poder ter margem de lucro suficiente para poder pagar essas contas, porque pagar 30% para o banco
e pagar todo o custo de produção, porque a conta não fecha. O quanto que é desafiador. Então, na hora que ele faz a RJ, ele repactua com esse credor dele. Então, às vezes, num contrato que estava com juros de 20%, ele pode passar um juros de 12% ao ano. Então, tudo isso é renegociado ali dentro da recuperação judicial. Um aspecto importante que a gente tem, Paulo, é porque a recuperação judicial ela sempre foi para empresas propriamente ditas. E por que o produtor rural não conseguia acessar essa ferramenta? Porque a lei falava que tinha que ter pelo menos 2 anos que ele já operava dentro de um CNPJ, de uma pessoa jurídica. E isso no Brasil é quase inexistente. O produtor rural, que por uma questão contábil, né, que opera dentro do CNPJ. E aí a gente teve aí há 3 anos uma modificação na lei. Ela falou, olha, agora a história de 2 anos é só para comprovar que tem 2 anos que ele já está trabalhando como produtor. Tem que ser comprovado. A partir de hoje, ele pode vir operando ali na pessoa física, fez o registro hoje como CNPJ, amanhã ele já pode pedir a recuperação judicial para preencher esse requisito legal ali dele estar inscrito como empresário. Leandro, assim, do que eu já escutei até agora, então deu para entender os motivos, né, desse boom de dívida aí. A gente vem discutindo já há algum tempo, a gente já falou aqui também, a gente já levantou isso, né, como que o produtor acaba caindo nesse lugar aí, né? Tem até, de certa maneira, um certo efeito manada aí em algum momento, porque, sabe, um começa a correr e os outros não chegam a pensar muito bem. Não, se alguém tá fazendo é porque dá para fazer, não posso perder tempo. Quando vê, não perde tempo mesmo, chega nessa situação aí. Para chegar na RJ, né, tem que ter tem que aparentar que existe uma solução, né? Assim, na hora de buscar isso, a gente, né, o produtor tem que estar com uma condição em que, não, se a atividade continuar, de alguma forma, ele vai conseguir montar um plano de pagamento lá, né? Essa parte que tu falou aí mesmo da pessoa física, né, do produtor pessoa física, poder acessar, né, essa ferramenta aí que a gente está acostumado a escutar, né, nas empresas. Eu sou mais velho, né, a concordata, né, agora mais a recuperação judicial. Acredito que isso já deva ser uma das dúvidas que o produtor tem, né, a respeito da RJ, né? O que surge de dúvida do produtor na hora de falar sobre essa ferramenta e de conversar aí no escritório sobre essa possibilidade, assim, quais são as dúvidas mais frequentes, assim, para a gente tentar já esclarecer alguma coisa, assim? A primeira delas é o que você falou. E se a RJ não der certo? Se o plano não for aprovado? E aí, o que vai acontecer? Vai para falência e tudo? Então, a primeira questão que tem que ser muito bem refletida é se, de fato, aquela atividade econômica, aquela empresa rural, ela tem viabilidade de se reestruturar. E dos casos que a gente tem deparado, a gente enxerga essa viabilidade, mas com uma certa precaução, porque a gente vive num contexto que a gente estava até comentando, de tantas instabilidades, tantos fatores macroeconômicos que interferem na garantia de rentabilidade, nas margens, que é muito difícil, mesmo com tudo que a recuperação judicial gera de proteção e de condições favoráveis ao produtor, ele vai ter que ser ainda mais eficiente daqui para frente. A gente até fala, um aspecto positivo que tem, é que o processo de recuperação judicial exige que ele tenha que prestar contas mensalmente. Então ele tem que passar a ter uma contabilidade, uma gestão extremamente organizada, porque ele tem que apresentar redondinho tudo que entra e tudo que sai. Algo que muitas vezes ele nunca fez na vida dele. Então, é natural de falar que o produtor, ao passar por um processo de RJ, ele é meio que forçado ali, a forceps, a atingir um novo patamar de gestão dentro da sua propriedade, na perspectiva financeira, na perspectiva contábil. Quais são as principais dúvidas que tem? Entrei com a RJ. Qual que é o papel do administrador judicial? Ele vai administrar minha fazenda? Eu vou perder o controle? Eu posso, se eu precisar vender, eu vou poder vender alguma coisa? Se eu precisar comprar, eu vou poder? Enfim, como que funciona? O administrador judicial, ele não é administrador da empresa de recuperação. Ele é um administrador do processo de recuperação judicial. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento técnico que o juiz nomeia, ele é um auxiliar do juiz. O juiz vai nomear ele para ajudar o juiz a entender, lidar com aquele processo complexo, que tem várias partes, vários questionamentos, muitos documentos contábeis que o juiz não entende muito bem, ou quase nada. Então, o administrador, o juiz está aqui, tem a empresa em recuperação, tem os credores do outro lado, cada um vai dizer alguma coisa no processo, o juiz, antes de decidir, chama o administrador e fala, me dê sua opinião sobre o que está sendo discutido aqui, para mim ter uma noção mais clara para que lado que eu devo ir. Basicamente é isso que é o administrador. Então, o produtor ele continua tendo toda a autonomia. Se ele precisar vender uma
uma fazenda, desde que isso seja justificável e seja importante no plano de reestruturação, ele pode fazer essa venda, ele pode comprar outra, ou ele pode fazer a venda apenas para liquidar as dívidas. Se ele estiver arrendando áreas, ele quiser entregar algumas áreas porque não estão sendo rentáveis, ele pode. Tudo isso ele tem que informar o juízo e tem que ter uma concordância do juízo com esses negócios. Mais uma vez sendo demonstrado que isso é importante para o plano, naturalmente o juiz vai deferir. A cultura, a atividade econômica que ele faz, é ele quem decide. Se ele está cansado de trabalhar com a pecuária e ele quer decidir a partir de agora que é mais rentável ele ter que produzir, até para que ele consiga produzir soja, grãos, milho, até para que ele consiga honrar com todos aqueles compromissos, ele pode perfeitamente fazer. Segunda dúvida que é muito comum, o produtor geralmente ele tem a esposa, tem o pai, tem o irmão, que está como avalista naquelas operações. Sempre tem o lance do aval cruzado, que um avaliza o outro e tudo. E aí ele fica assim, necessariamente todo mundo tem que entrar junto como grupo econômico, grupo familiar na recuperação judicial? Via de regra é o que acontece, mas não é sempre que isso vai ser necessário. Se a esposa, por exemplo, ela não tem bens no nome dela, ela não tem patrimônio que possa sofrer o risco de penhora, porque quem é corresponsável por alguma dívida, por exemplo, se o Jonas, ele avalizou uma dívida do Paulo, e só o Paulo está em recuperação judicial, a lei fala que todo o patrimônio do Paulo está blindado e que não pode penhorar, prender nenhum bem do Paulo. Vamos pegar o do Jonas, então. Eles podem pegar o Jonas por fora. Agora, se o Jonas não tiver patrimônio para se preocupar, então não há para que temer, porque é muito ruim. As pessoas que têm que entrar junto na recuperação judicial é muito desgastante. Então, quanto mais pessoas puderem ser poupadas de terem que fazer parte desse processo, melhor vai ser. Então, sempre tem que ser feita uma análise minuciosa ali de cada garantidor, se realmente tem necessidade de trazê-lo para dentro, porque o trazê-lo para dentro da RJ é um fator de proteção, mas simultaneamente é um fator de desgaste. Tem os ônus e tem os bônus de estar dentro da recuperação judicial. O terceiro ponto, que é muito relevante, que o produtor tem dúvida, eu tenho meu contrato de arrendamento, principalmente aquele produtor que planta muito mais em área arrendada do que em área própria. Às vezes ele não planta em nada em área própria. Então ele acha assim, nossa, entrei com a recuperação judicial, o dono da terra vai poder me tirar de lá, vai poder rescindir o contrato comigo. Aí a gente fala, olha, de forma alguma, isso a lei não permite, não há fundamento jurídico para isso. Num contrato de arrendamento rural, a gente até brinca que o arrendatário ele tem muito mais direitos do que o dono da terra. O que vai acontecer ele poderia te tirar se você não pagar o arrendo ou se você descumprir alguma das normas do contrato. Agora, pela lei, aquele valor que você tem que pagar do arrendo, ele nem pode ser submetido ao plano de recuperação judicial, ou seja, você entrou com a EJ, que submete o pagamento de todas as dívidas, aquele valor do arrendo não, você vai ter que continuar pagando normalmente. Ou seja, o dono da terra não tem nem que preocupar. Ao contrário, ele tem que ficar mais tranquilo de saber que, como você entrou com recuperação e deixou de pagar todos os credores, você tenderá a ter muito mais capital em caixa para honrar com aquele compromisso juntamente com ele. Então é natural que não tenha nenhum problema. Ah, mas na hora que vencer o contrato ele não vai querer renovar comigo. Eu falei, cara, contrato é relacionamento. Se vocês estiverem tendo um bom relacionamento, ou se às vezes ao término desse contrato, se você só pagava o ano vencido, você passar a pagar um ano antecipado, se isso for possível dentro do seu fluxo de caixa, você vai dar mais garantia a ele e ele não vai ter por que não querer renovar esse contrato com você. Deixando mais clara a questão do maquinário, né? A preocupação que vem é, como que fica a questão do maquinário? Eu vou parar de pagar o maquinário, de pagar as parcelas do financiamento, pode ter a busca e apreensão? Em regra, não. Demonstrando a essencialidade daquele maquinário, vai se suspender toda e qualquer busca e apreensão durante aquele período inicial de um ano, período este que o produtor vai ter que buscar, juntamente dessas empresas, fazer uma repactuação, uma renovação de encaixe dentro do fluxo dele aí, de caixa, né, para que consiga honrar com todos. Um aspecto que é muito desafiador para o produtor, na hora de tomar a decisão da recuperação judicial, são os custos que são envolvidos, porque é um processo que ele não é barato. Tem os honorários do advogado, que geralmente é quem ganha menos, tem os honorários ou não, né? Ou não. Do administrador judicial, tem as custas processuais e, o mais importante, ele vai ter que pagar todo mundo. Por mais que ele tenha um desconto, que ele tenha um período de carência, ele vai ter que pagar todo mundo. Se ele não honrar o pagamento de todo mundo, aquela recuperação vai se transformar numa falência. Aí sim, numa falência, ele perde o controle dos bens dele, de todo o patrimônio, e é o fim daquela atividade econômica dele. É o êxodo rural aí,
desse médio produtor rural, pequeno e médio, e que é o que a gente busca evitar com a recuperação. Através da recuperação, a gente quer viabilizar que ele consiga pagar todo mundo, que ele continue honrando todos os seus contratos de arrendamento, que ele continue produzindo, gerando empregos, pagando impostos. O objetivo da recuperação judicial, não só no agro, mas para a atividade empresarial como um todo, é justamente esse, o que não é fácil. E a gente vê alguns cenários, quanto são desafiadores. A companhia aérea Gol agora, a gente está assistindo a recuperação judicial dela aí, uma recuperação judicial gigante, 10 bilhões de reais nos Estados Unidos, e eles acabaram de pedir com a EJ e já estão tomando um empréstimo de 1 bi para colocar no fluxo de caixa da empresa. O Barsi fala que companhia aérea foi feita para quebrar, né? Empresa de varejo também. Então, assim, cara, são cenários muito desafiadores, são cenários muito difíceis. Sim. E produtor rural, hoje em dia, eu vou te falar, o produtor rural que não tem um nível de excelência em gestão, ele foi feito para quebrar também. É uma questão de tempo só para que para que a operação dele entre em colapso. Porque o que a gente vê na produção rural hoje, em qualquer atividade, é que se ele não tiver um nível de excelência na produtividade, na gestão e na comercialização, nesses 3 pilares, é apenas uma questão de tempo para colapsar a atividade dele, e a gente tem que acompanhar o êxodo rural desse produtor, ele tem que sair totalmente da atividade, tem que vender seus ativos e aposentar as chuteiras mesmo, porque o mercado não está... Já foi aquele tempo, e isso eu digo pelo meu avô foi pecuarista por mais de 50 anos. Você chegava lá, tinha um pasto de 20 alqueires, era um pasto cheio de mato, aquele pasto nunca viu um calcário na vida, é um pasto assim que você ia lá com os peões para poder contar o gado, e você tinha gado escondido no meio da juquira lá, aquele negócio meio difícil, a onça comia uns bezerros, você nem sabia o que tinha comido, o que não tinha, você não tinha muita certeza, e ganhava dinheiro daquela forma. Agora hoje não é isso mais, a margem está extremamente apertada, né? A gente analisa especificamente a pecuária, é aquele produtor que ele não tem um sistema de gestão muito bem organizado, que não procura fazer algum tipo de trava no mercado futuro para garantir as oscilações e garantir pelo menos o pagamento das despesas, ele não vai conseguindo se manter, né? Ô, Leandro, uma coisa que tu falou aí no meio da conversa, só para me entender, tu falou, o produtor agora não precisa mais ter um CNPJ, né? Não precisa ser mais uma pessoa jurídica há 2 anos, ele tem que ser produtor há 2 anos, mas no momento que ele vai pedir a recuperação judicial, aí ele tem que ter um CNPJ. Isso, aí ele faz o registro. Ele tem que converter a atividade dele para uma pessoa jurídica. Ele para de ser pessoa física, muda o regime lá para pessoa jurídica. Mas apesar dele criar esse CNPJ, Jonas, ele não precisa fazer toda a gestão contábil dele dentro do CNPJ. Ah, tá. Ele pode fazer um mecanismo ali em que uma está arrendando para a outra, então às vezes a pessoa física está arrendando a fazenda. Tá, tudo bem. Faz como uma holding também faria, assim, mesmo formato isso, se fosse o caso, parecido. Para ele tentar pegar os benefícios tributários tanto da PJ quanto da pessoa física, né? Tá, ele mantém ainda patrimônio, de repente, bom, as dívidas vão estar com ele ainda, pessoa física, porque foram feitas por ele e tal, tá, entendi. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Ô, Leandro, pra gente começar aqui o segundo bloco, eu acho que ficou muito claro, né, cara? Assim, existe uma série de critérios aí, né? Não é simplesmente igual o cara te ligou lá, eu quero fazer um RJ aí, né? Não é bem assim que funciona o negócio, né? Tem um catatal de critério que a gente precisa levar em consideração. Tem que ter vencido até a negociação, assim, o estágio de tentar negociar, né, com cada um, né? Sim. Porque não é tipo, não, vou fechar minhas portas, não sei, né? Negociar. Vou fechar a porta aqui, então eu vou passar isso para outro. Isso, E aí, assim, acho que eu quero trazer agora uma visão um pouco mais micro ali, né, do produtor e uma visão um pouquinho mais macro também, setorial, vamos dizer, né? Assim, vamos supor que, pelo que eu entendi, a RJ está mais popular por uma série de questões que foram, que a gente está comentando aqui, né? O produtor agora, ele pode ir para esse lado e tudo mais, mas vamos supor que o produtor analisou os critérios, ele vai decidir que quer mesmo avançar nesse processo, né? Óbvio, com orientação aí de profissionais aí iguais a você. Quais são os riscos que ele corre ao não executar esse plano certinho? Acho que você deixou alguns pontos legais ali atrás falando um pouco sobre isso, mas sobretudo, cara, essa é uma análise um pouco mais micro, uma análise um pouco mais macro agora. Como que isso pode prejudicar o setor, né, cara? Porque você organizar a sua dívida porque isso impacta tanto quem está atrás da cadeia como quem está depois também, né? Como que você enxerga essa questão mais micro e depois essa questão um pouco mais macro do negócio? Paulo, primeiro só trazer um exemplo que eu esqueci de comentar.
citar, teve um cliente que fechou conosco no mês passado, que ele estava com 34 milhões de reais de dívida com o Banco do Brasil. É um valor considerável, mas que igualmente não se encaixava no perfil de recuperação judicial. Ele já não tinha condições mais de reestruturação dessa dívida com o banco, então acabou que a gente vai defendê-lo através de ações revisionais, outras defesas naturais ali, o banco vai entrar com ações judiciais de cobrança da dívida e a gente vai procurar defendê-lo para dentro desses processos a gente conseguir aí 2, 3 anos de prazo e a partir disso aí, ele tendo um fôlego dentro do fundo de caixa dele, ele vai buscar o banco, renegociar e pagar, até porque o produtor, via de regra, ele tem terra em garantia, ou ele tem terra em hipoteca ou ele tem uma terra que se não está em garantia ainda poderá ser penhorada pelo judiciário para garantir o pagamento. Então, dificilmente, o credor do produtor ele fica sem receber. Pode demorar, mas ficar sem receber é muito difícil. Até porque, quando ele vai fazer uma operação, geralmente o imóvel vale ali, no mínimo, 130% é o que os bancos estabelecem, mas geralmente é 2, 3 vezes o que é a operação de crédito que está sendo feita. Paulo, retomando aqui o que você perguntou, é uma questão extremamente complexa, sabe? Porque o produtor, naturalmente, ele é extremamente otimista, né? Se não fosse, não trabalharia, não enterraria milhões debaixo da terra e olhar para o céu e rezar para Deus para poder chover e garantir que aquilo volte um pouco maior do que ele enterrou. Então, assim, ele fica ainda extremamente vulnerável, sabe? Ele fica vulnerável a ter que conseguir se tornar talvez até mais rentável do que ele era até então, ter uma margem melhor. Por exemplo, o produtor que ele entra com caixa mais forte, com mais dinheiro dentro do caixa, o que ele pode se tornar mais rentável? Se toda vez que ele plantava ele fazia um barter ou tinha que tirar um custeio no banco, e agora ele vai ter que usar esse capital próprio, ele vai conseguir comprar mais barato, porque ele vai pagar à vista, então aquilo tende a melhorar a margem dele. Agora não vai bastar isso, ele vai ter que conseguir produzir bem, ter uma boa colheita e vai ter que conseguir comercializar bem também, para que ele vá honrando ali com todos aqueles credores. E aí é justamente aquele problema, se ele não conseguir honrar com todos esses pagamentos, o que vai acontecer é ter o risco daquilo dali se transformar em falência. E aí ser o fim daquela atividade rural dele. Agora, o outro ponto que você colocou, Paulo, é o que todo mundo critica com muita veemência, a questão da recuperação judicial. São os efeitos dentro dos sistemas agroindustriais, porque está todo mundo realmente conectado. Agora, quem está pedindo a recuperação judicial, ela não é uma causa que vai levar a uma falência do sistema. Ela já é um efeito. O que está trazendo a essa crise no setor, essa crise financeira no setor agropecuário, e que não é de hoje, que ela já vem se agravando muito desde o ano passado, ela não é em decorrência das recuperações judiciais, que inclusive foram muito poucas no ano passado. Ela é em decorrência da inadimplência. Da inadimplência de modo geral. Se você pegar o número, por exemplo, você tem um número do Serasa de que 1/3 dos produtores rurais estão negativados, estão inadimplentes, e que a gente está falando de alguns milhões de produtores. Então, assim, a questão da crise não é por conta de recuperação judicial. A questão da crise é da inadimplência, porque você pode colocar o seguinte, a inadimplência é isso aqui. O que tem de recuperação judicial é 0,1%. A quantidade de pessoas que entrou com recuperação judicial não dá 0,1% da quantidade dos inadimplentes. Então, a inadimplência de forma endêmica, não é nem sistêmica, endêmica como ela está hoje, é o que leva. Você roda no Mato Grosso, como eu tive semana passada, você vê várias revendas pequenas que estão quebrando. No ano passado, a gente atendeu aqui uma revenda, porque nosso escritório tem uma boutique também que ajuda na reestruturação financeira, na tomada de empréstimos, quando o produtor ainda está tentando tomar empréstimo junto a fundos, ainda que mais caro para reestruturar. A gente teve uma pequena revenda do Maranhão que nos procurou, eles estavam com 83 milhões de dívida, e a gente tentou de todas as formas, batemos em todas as portas para tentar fazer uma injeção de capital ali para eles, e não conseguimos. E esse pessoal com esse passivo de 83 milhões falou, cara, eles não têm como se reestruturar a não ser através da recuperação judicial, eles não vão conseguir. Então, provavelmente eles podem quebrar, vão ter que fechar as portas. A gente vê agora a AgroGalaxy, saiu agora recentemente uma notícia, né, que o pessoal estava fechando em mais de 20 revendas, o valor das ações estão lá embaixo, o Fundo Aqua teve que fazer um aporte de 400 milhões ali dentro, porque o cenário está extremamente desafiador. E isso não é por conta das RJs, que no ano passado foram muito poucas. Agora, esse ano a gente tem 2 fatores que vão aumentar substancialmente. Vai aumentar ainda mais a inadimplência, o que vai agravar ainda mais esse setor, e vai aumentar, não é nem substancialmente, é assustadoramente a quantidade de recuperações judiciais. Eu tive conhecimento de um número agora à tarde, na reunião que eu dava com o pessoal aqui, que só hoje foram deferidas 5 recuperações judiciais no Mato Grosso e que estariam pendentes de análise, que teriam sido avisadas agora recentemente, em torno de 250. Eu não sei até que ponto que esse número é válido, mas isso seria apenas do Mato Grosso.
Então, assim, no decorrer desse ano, o volume realmente vai ser muito expressivo. A gente, considerando 250 RJs no Mato Grosso, uma média de 100 milhões cada uma, a gente estaria falando só ali em torno de 25 bi. Então, é um valor extremamente expressivo. Então, quando a gente olha na questão da cadeia, o que a gente tem? A gente tem um endividamento muito alto do setor. Às vezes, na questão do consumidor, pessoa física, fala no superendividamento, uma série de coisas nesse sentido. No produtor rural, está no nível de superendividamento. A forma como é concedido o crédito atualmente para o produtor rural, ele vai modificar. Ao longo do que aconteceu no ano passado, vai acontecer esse ano, as instituições vão ter que mudar drasticamente os critérios dela de empréstimo. Cara, o Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi, Caixa, eles liberam milhões. O cara chega, tem garantia, tal, libera milhões. Não avalia absolutamente nada da capacidade que aquele cara tem de gerar caixa, do nível de profissionalização da gestão. Absolutamente nada disso é analisado. Por um lado, eu até entendo das limitações da capacidade que a gente tem no Brasil. Você exigir uma DRE de um produtor rural para liberar um empréstimo de 500 mil, de 1 milhão para ele, o banco não vai liberar empréstimo para produtor rural nenhum. Agora, o problema é que se empresta a rodo, libera-se muito dinheiro, sem se verificar a capacidade que aquilo dali vai ter de gerar caixa dentro daquele negócio. E isso é um problema muito grave. E as instituições financeiras vão ter que, pouco a pouco, ver como que vai fazendo essas modificações para que a gente tenha também relações mais saudáveis de operações de crédito, né? Porque não dá para ela ir liberando dinheiro a rodo e depois simplesmente o produtor não consegue pagar. Pô, de alguma forma, vamos dizer assim, ela teve uma responsabilidade naquele problema que ela tem hoje. Ela liberou de forma irresponsável para quem não tinha condições ou corria o risco de não ter condições de pagá-la. A gente vê hoje aí muitas agências de Sicoob e Sicredi que estão com 50, 80, 100 milhões de dívida em um único produtor que entrou em recuperação judicial. Cara, aquilo arrebenta com os números da agência. Aquilo arrebenta com os números da agência, joga para baixo tudo de positivo que houve nas 99,9% das operações que ela fez. Mas o que houve ali? Não houve uma avaliação adequada de risco em se concentrar tanto empréstimo, tanto crédito em um único produtor. Ô Leandro, ainda que seja um instrumento jurídico aí válido, a gente não pode ficar tapando sol com a peneira e tal, né? E a gente não enxergar o que causa, inclusive, essa inadimplência que tu tá falando aí. Qual é a causa do problema, né? 0,1% do que tá inadimplente abriu recuperação judicial. Mas, assim, tem uma inadimplência muito grande, né? E que fez com que... E essa raiz do problema faz com que o produtor chegue nesse ponto de ter que recorrer a uma recuperação judicial, por exemplo. Aqui mesmo no Gestão Rural, a gente já teve várias conversas sobre vários pontos em que o produtor rural ele falha. E não é difícil de ele consertar isso. Mas eu vou só contextualizar um pouco aqui para depois pedir a tua opinião. O Antônio da Luz, por exemplo, que é uma figurinha carimbada aqui do nosso podcast, ele falou lá em 2020, ele falou aqui que o produtor rural ele quebra em anos bons. Em anos bons o produtor rural quebra e ele vai descobrir depois. No ano ruim é que ele vai descobrir que ele quebrou lá atrás, que ele pegou o dinheiro que era para ele gerar caixa, por exemplo, que tu tá falando de geração de caixa aí, e comprou caminhonete, trocou as colheitadeiras tudo, não sei o que, é drone, é isso, é aquilo, pá, meteu um monte de tecnologia onde não precisava e não cuidou do caixa. A gente teve aqui também no podcast, 2 vezes já, a Marina Pittini, que é lá da AgroSchool. E na primeira vez que ela teve com a gente aqui, ela teve falando sobre gestão de riscos no agronegócio, que é o que tu falou ali. Tu falou assim, o cara enterra um monte de dinheiro na terra e olha pro céu e espera para chover. Não é bem assim, né? Assim, tudo que tem o risco de acontecer, tu tem que fazer gestão. Então, assim, pode não chover? Pode. Como é que eu lido com isso se não chover? Como é que eu lido com a falta de chuva? Como é que eu lido com o excesso de chuva? Como é que eu lido com uma queda do câmbio, com uma alta do câmbio? Tudo isso é risco. E aí tu falou um ponto também, tu falou um ponto também que é o seguinte, o cara não tem um gestor dentro lá, não sei o que, tal, não tem um CEO, etc, não tem um administrador. Só que assim, aí a gente está olhando também para o seguinte ponto. O produtor em 2021, 2022 estava com a soja 150, 180, 200 reais e tal. Sim, só que o seguinte, a média dos últimos 10 anos da soja é de, eu tô com esse dado aqui na frente, na minha cara aqui, ó. A média dos últimos 10 anos é entre 11 e 11 dólares e 50 o bushel. Não é os 18, não é os 16 que teve.
E outra, esses picos que aconteceram, eles são bem característicos. Lá em 2008 teve um pico. O que foi 2008? A marolinha, né? A marolinha, 2008. 2013, uma quebra gigantesca nos Estados Unidos. 2021, 2022, pandemia e guerra da Ucrânia. Então, assim, não é esse o normal. Eu não posso olhar para esse número e achar que isso é o normal e tipo, cara, agora deu. O que está acontecendo agora? O preço da soja está voltando para o basal dele. Ele está voltando para o preço dele. Os últimos 10 anos foi entre 11 e 11,50 o bushel e ele está voltando para esse número aí, tá? Então, assim, tudo isso me faz eu te fazer a seguinte pergunta. Na tua opinião, o que faz esses produtores chegar ao ponto de ter que fazer uma recuperação judicial e o que o cara tem que fazer no dia a dia dele para tentar evitar isso aí? Gabriel, da experiência que a gente tem, o que a gente nota aí dentro desses fatores que você bem ponderou, né? Você colocou, há uma série de riscos. Desses riscos todos que tem na atividade rural, tem riscos que ele não tem como controlar, por exemplo, a falta de chuva, a não ser que ele coloque um pivô. Tem outros riscos que ele tem como transferir. Ele tem como transferir aquilo, por exemplo, para uma seguradora, aquele risco de uma quebra, isso na onde que há condições de se fazer seguro e por um preço que vai gerar uma garantia de rentabilidade minimamente adequada. Ele tem como transferir o risco da volatilidade do preço de mercado através de operações de hedging no mercado futuro. O produtor hoje que tem pecuária e que ele confina em algum momento, ou ele só trabalha com confinamento, finaliza no confinamento, é uma loucura ele não ter nenhuma fórmula de trava daquilo dali, porque hoje é muito fácil, é muito acessível. Você, não ele fazer diretamente, porque se ele for fazer diretamente vai dar problema, mas você tem profissionais, consultores para assessorar isso aí, hoje extremamente acessíveis, que vão te auxiliar ele a buscar entender. Olha, eu vou confinar 500 bois em tal mês, vou finalizar em tal mês. Deixa eu computar o que é meu custo de produção aqui agora e o que é o mínimo que eu vou ter que vender lá na frente para garantir o pagamento disso. Ele faz essa conta com o consultor sugere, fala, olha, o mercado neste momento não está interessante. A operação para fazer o custo dela, o que eu vou te garantir, não está interessante. Então, me ajuda, vamos acompanhar. O momento que estiver interessante, se surgir uma janela de oportunidade, você me fala e a gente faz essa trava para garantir. Isso é indispensável hoje e a gente vê que isso não tem sido feito. Então, essa transferência de riscos, ela precisa acontecer. O gerenciamento do negócio como uma empresa, porque ainda que ele não queira se ver como empresário rural, é uma empresa rural. Às vezes você tem uma lanchonete que fatura 50 mil por mês, que tem uma DRE e tem tudo bonitinho, planilhado. Exatamente. O produtor movimenta 5 milhões por mês e ele não tem uma planilha de Excel do que entra e do que sai. Isso não tem como funcionar dessa forma. A gente, enquanto advogado, a gente percebe o quanto isso está desorganizado. Às vezes tem um problema de um barter que o produtor faz, que não entrega no prazo, na quantidade que seria necessária, na qualidade esperada, e aí eu peço, cadê a documentação? E aí ele não tem documento de nada, ele não tem registro do que entrou na propriedade, ele não tem o contrato, ele não tem os registros do que entrou na propriedade dele. Muitas vezes ele faz um contrato de barter que ele estabeleceu as quantidades A, B e C do que tinha que ser entregue. No meio do período, ele teve a necessidade de outros insumos a mais. Ele não celebra um contrato daquilo. Não se formaliza como que ficou aquilo dali. Acontecem atrasos. Nesse atraso, às vezes é uma semente que vem a mais que não germina, ou é algo que é entregue fora de hora. E aí já passou a janela que teria que ter aquela aplicação e gera prejuízo, e aí ele não tem nem condições de processar e demandar aquele fornecedor, porque ele não teve aquele controle. E aí a gente entra naquilo que às vezes é muito simples. O produtor hoje, às vezes, ele tem 10 funcionários na operação, ele paga às vezes super bem um operador de uma máquina agrícola ali, que de fato ele tem que pagar bem mesmo, mas ele não paga 2 salários mínimos para ter uma pessoa simples ali dentro do escritório dele para falar, olha, eu quero que você cuide só dos papéis, só dos números. Não paga um salário mínimo. Não paga um. Ele não tem a perspectiva que isso é um investimento, né? Longe de ser uma despesa, é um investimento que o retorno é muito grande, né? Então, essa mudança de mentalidade, ela tem que ser feita, porque senão cenários como esses vão se repetir reiteradamente, né? Ele tem que ter essa visão, e essa questão de software não é mais uma questão do produtor que é moderno e do que não é. Não é uma opção, é obrigatória. A questão não é se vai usar software, a questão é qual software que ele vai utilizar. E aí depois disso daí vem as pessoas, porque não adianta você ter um software, se você não tiver uma pessoa para alimentar esse sistema e alimentar adequadamente, não vai adiantar nada, né? Então eu vejo que a gente tem muito esses desafios aí
produtor entender a questão dele como gestão. Então, assim, não adianta ele querer fazer de tudo para ele produzir 100 sacas por hectare. Ele investe no melhor maquinário, investe em tudo que pode ter de correção do solo, joga 10 toneladas de calcário por hectare, mas no final do dia, na parte de gestão, ele não investe. Então, não adianta, não dá para ficar só nessa visão da porteira para dentro. Tudo que eu faço para aumentar a produtividade e aí eu vou aumentar meu faturamento bruto. Ele precisa entender que ele tem que falar de margem líquida, ele precisa falar de EBITDA, ele precisa entender. Quase chora, Gabriel. Mas Gabriel, é que assim, cara, Gabriel chega a chorar. Eu fico enlouquecido porque o cara tá falando aí, lembra que o Antônio da Luz falou exatamente isso? Cara, tu tem que olhar o teu custo marginal, tal, não sei o quê. Aí vem um advogado aqui, especialista em recuperação judicial, e fala assim, cara, o problema dá por quê? Vou resumir para vocês. Então, assim, ou tu te torna um gestor agora, que é mais barato, ou para tu poder não quebrar e fazer uma recuperação judicial que é caríssima e tu vai ser obrigado a pagar tudo que tu deve, tu vai ter pagar que te os tornar um honorários do gestor. Leandro. Tu vai ter que te tornar um gestor, porque o Leandro acabou de falar isso. Tipo assim, cara, se tu for fazer um RJ, tu vai ter que te tornar um empresário para ter, sim, né, na essência, ter controle de caixa, o cara vai ter que saber tudo que entrou, tudo que saiu, vai ter que fazer apresentação disso periodicamente, não sei o quê. Por que não faz antes, cara? A pergunta é, por que não faz antes? Ô, Gabriel, o gato tem 7 vidas. A gente pode dizer que o produtor tem 2. Ele tem uma primeira oportunidade ali de fazer o negócio dar certo, e dependendo se não der certo, às vezes ele tem uma segunda chance, que é a RJ. Agora, ele chegou na sobrevida, que é a recuperação judicial, ele novamente vai se deparar com essa situação. Ou ele atinge esse nível de excelência, de eficiência na produção durante a RJ, ou senão ele vai quebrar. É uma segunda chance que ele vai ter de vida ali, que pode não ser suficiente, porque a recuperação judicial por si só não vai assegurar a sustentabilidade e a perenidade do negócio dele. Não há negócio no agro que vai se sustentar, ainda que você tenha um período de carência, um desconto, um parcelamento, são dívidas altas. Ele tem que ter uma eficiência muito grande para ele conseguir pagar ali 5, 10, 15 milhões ou mais por ano, apenas de dívida, sem contar o custo pesado que ele tem da operação dele. Ele vai ter que se desdobrar naquilo dali. Agora é o que você pergunta, indignado, né? Por quê? Porque, Gabriel, é complexo, né? A gente vem de família de produtores rurais. Não, eu sei. Cultural, né? O produtor ele não nasce um administrador, ele não nasce um gestor, e tá tudo certo, eu também não nasci, hoje eu sou administrador de escritório, eu também não nasci. O problema é você estar diante da gestão de um negócio, você não nasceu gestor, mas você não entender que você precisa se tornar um gestor, e para isso você precisa de conhecimento técnico nessa área, e esse conhecimento ele não é intuitivo, ele não vai brotar dentro da sua cabeça, e ele muito pouco é passado ali de pai para filho pelas culturas, pelas tradições. É um conhecimento que você tem que procurar no mercado mesmo, de alguma forma, seja uma mentoria, uma consultoria, porque, cara, tudo bem, o cara não tem condições mínimas de sentar no banco de faculdade e fazer 5 anos de faculdade de alguma graduação que possa agregar esse conhecimento para ele. Mas ele pode contratar uma consultoria, que talvez vai sair um pouco mais caro, sobre uma certa ótica, mas pela perspectiva de investimento. Caro é não ter. Exatamente. Não é um advogado do escritório como o nosso que é caro. O cara não tem um bom advogado como a gente, né, Gabriel? Exatamente. Não, é exatamente isso aí. Esse final de semana eu tava num churrasco e tinha 2 produtores rurais lá. E um cliente Escadiagro, inclusive, e o outro não. E aí o outro me perguntando, de sistema, não sei o quê. E aí chegou numa hora que ele falou de preço. E aí Aí eu falei mais ou menos assim, mas é caro. Aí eu falei, caro é tu não ter a informação. Isso é caro. É caríssimo tu não ter a informação, né? Porque o que acontece? O que tu acabou de falar aí, né? A gente vem de família de produtor, tal. Eu, Gabriel, atendo produtores rurais faz 23 anos. A Escadiagro tem mais de 35. O Jonas já tem 50 anos que atende produtor rural. Velho, né? Pra ele ficar feliz, né? Tem mais de 50 anos que atende produtor rural aí. Mas assim, o que parece isso aí, cara, que a gente tá falando? É o cara que fuma e pega a carteira de cigarro e atrás da carteira de cigarro tem um pulmão podre lá, tem um não é o meu. de não sei o quê.
Aí o cara olha assim... Não, meu. Me dá o cara pega o de impotência sexual, né? Aí ele olha assim, não, me tá dá bom o outro esse. aí que é câncer no Me dá pulmão. o de câncer no pulmão aí. Me dá o de câncer do pulmão aí, por favor. Sabe? Parece isso, porque o que eu tô falando aqui é o seguinte, tá aí antes... Não, Sim. dizem que ter acontece, mas comigo não. Antes era assim, ó, tinha que passar na Globo, porque não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha podcast, não tinha centenas, dezenas de milhares de palestras sobre o assunto, não tinha todo dia um exemplo na volta de casa. Cara, tá aí. Então, assim, o que eu fico, assim, mais... Porque eu não tô brabo, ô Leandro. Eu tô meio desesperado, cara. Porque o que acontece? Aqui, a gente não tá vendo... Assim, a Scadiagro é parceira do AgroResenha no podcast Gestão Rural, mas não é para vender software, cara. Nós temos um objetivo muito claro aqui, que é manter o pequeno e médio produtor, né, no negócio. Manter o cara na agricultura e na pecuária. Só que assim, ó, desse jeito não vai rolar. Me ajuda pra te estudar. E a gente tá aqui, ó, traz o Leandro, traz Marina Pittini, traz o Antônio da Luz e fala, e mostra, e dá exemplo, não sei o quê. E aí o cara vem aqui e me fala, olha só, quando tu fizer uma RJ, tu vai ter que te transformar num empresário rural. Criatura. Não faz isso agora. Te transforma agora num empresário rural e não precisa de um RJ lá na frente. Pelo amor de Deus. Ô, Gabriel, você me fez refletir que a gente tem muito uma questão cultural no Brasil, nessa perspectiva, quando a gente fala de gestão e de planejamento, sabe? Que não é exclusivo do produtor rural. Quando eu olho para minha própria área, advocacia, a gente olha facilmente para outras áreas técnicas, como a medicina e a odontologia, você vê profissionais que são muito bons naquela área técnica, naquele conhecimento técnico, mas na parte de gestão, de enxergar a sua atividade como um business, 99,9% são péssimas. Então, por que você vê aí, poxa, muitos advogados que não conseguem prosperar, ganhar dinheiro na advocacia? Não é porque ele é um mau profissional, muitas vezes aquele cara tem mestrado, doutorado, é um advogado exímio, mas só que ele não entende que aquilo é um negócio. Ele não entende que ele precisa delegar, ele não entende que ele precisa aprender sobre vendas, sobre gestão, ele não entende que ele precisa daquelas habilidades e aonde que ele tem que buscar e como desenvolver aquilo dali. E aí eu não sei bem como são os outros países, mas nos países que estão melhor do que a gente, de alguma forma, eles devem entender isso um pouco melhor, porque se está funcionando, está funcionando melhor. Agora, no Brasil, a gente vê claramente. Mas a gente está num momento agora, assim, que é bem emblemático sobre isso, com todo esse problema que está tendo na Europa lá, né, dos produtores e tal, eu acho que encaixa bem nisso que tu está falando, dizendo assim, ó, e até nesses profissionais que tu falou, o mercado, ele é altamente competitivo no Brasil para o produtor rural. Ele deixou de ser aquele mercado do lavrador lá, ou do médio produtor, do criador de gado que tu estava falando, que tinha o gado espalhado e de vez em quando ia lá e pegava um pouco para vender e tal. E isso não sobrevive mais como negócio, como esse produtor, ele não pode querer faturar mais que a EPP lá, né? Não pode querer faturar. Não, o cara está faturando 5 milhões no ano. Uma pessoa física, né, em cima, com uma atividade, fatura mais de 5 milhões por ano. Muita empresa tem dificuldade de chegar nesse faturamento. Então ele não pode assim, acreditar nessa conversa de que ele vai faturar isso e ele não vai precisar lidar com esse dinheiro de uma forma mais organizada, que ele não vai precisar cuidar disso, que ele não vai gastar 3 milhões por ano, né, 4 milhões por ano, sem saber direito como é que ele está gastando isso. Então a gente está muito mais competitivo do que o cara da Europa lá, que está brigando agora porque estão cortando, né, um monte de... os verdadeiros subsídios que existem, né, tanto protecionismo de mercado quanto subsídios públicos, né, e aí deu aquela baita confusão. O Brasil não vive isso, o Brasil tem produtor que tem que produzir, tem que lidar com as suas dívidas, né, com a comercialização em outros mercados que às vezes são, né, até se aproveitam disso, né? Tem muito produtor, tem muita produção, é mais fácil de comprar com preços melhores e tal. Então, essa cultura que a gente está falando aí, que veio sendo trazida,
dívida, né, nas famílias, né, dos produtores e tal, ela tem que acabar. Se ela não acabar, o produtor vai acabar. E o produtor nem vai acabar na recuperação judicial aí contigo, né? Isso tu já disse, né? Ele vai acabar antes, porque ele não vai conseguir nem mesmo ser uma empresa que possa ser recuperada, porque é fácil, sabe, dele conseguir dívidas e dele perder o patrimônio dele. Só que ele tem que entender que isso é verdade, isso não é uma conversa. É como o Gabriel falou, assim, todo mundo que passou aqui nesses 40 e tantos episódios que a gente já fez até agora, em algum momento falou isso. Não adianta só ser um bom produtor, produzir bem, né? Tem riscos, né, e tal. A gente lida com os riscos, mas às vezes as coisas saem do controle. O cara arrenda um monte de terra, não tem nada, né, como que é dele, tem que pagar todo mundo, não tem nem garantia às vezes. Aí ele compra um monte de máquinas sem avaliar se ele realmente precisa comprar aquelas máquinas naquela hora ou não, se tá sim, tem sentido comprar? Eu preciso comprar? Não preciso comprar? Aí ele tenta aumentar a produtividade sem entender qual é o custo do aumento da produtividade, né? Aí ele recebe um ano, né, consegue ter uma renda boa num ano, esquece que vão ter outros anos pela frente. Isso não dá mais para admitir, assim, ó. Realmente é enlouquecedor. O cara que tá falando isso aqui todo mês fica maluco, porque não sei para quem que está falando, né? E não é só nós, né? Nós e todos estão falando. Não é todo mês, é todo dia, né? E o que acontece? Desculpa o desabafo, país... Não, mas é que assim, ó, a gente, o país, ele tá alicerçado em cima do agro. É fato, o Brasil, ele tá alicerçado em cima do agro. Aí, cara, quando a gente vê isso tudo acontecendo, quem é que... É a GM, é a Coca-Cola que tem que ser o empresário mais gabaritado lá, que tem que ser... Não, é o produtor rural, cara, é ele que tá sustentando tudo isso aí, tchê. Então, assim... Mas que tá... Então, assim, eu fico muito impactado, assim, toda vez que eu falo do assunto, e eu falo do assunto quase todos os dias, né? E há poucos dias agora, semana passada, eu tive na abertura oficial da colheita do arroz aqui do Rio Grande do Sul, e o tema oficial da abertura da colheita esse ano era gestão impactando o negócio, né, e tal. Então, quero fazer aqui um elogio ao IRGA, enfim, a Federarroz, a todas as entidades que fizeram isso, né, que o tema, ele é muito bem-vindo. E não para eu vender software, não, é para toda essa cadeia continuar existindo. Porque se o produtor não tomar consciência de que ele conforme o próprio Leandro falou, e a gente fala toda hora, um mega empresário, né, que lá uma livraria, tu vai na livraria, eu sempre dou esse exemplo, tu compra uma caneta na livraria, né, aí é R$2,50 a caneta. Se tu perguntar pro dono da livraria, por que é R$2,50? O cara vai dizer, não, eu comprei ela por R$1,20, tem mais X% de imposto, tem isso, tem aquilo, e eu quero ganhar 70% em cima, por isso que é R$2,50. Aí, tá, então tá. O produtor, ele não tem o poder de vender a soja, o boi, o milho, o algodão pelo preço que ele quer, mas ele tem como saber quanto que aquilo vai custar, cara. E tem custos aí que não volta. Juro, não vai voltar pro teu bolso. Tem que cuidar. Essa questão de pegar crédito a rodo, tá? O Leandro falou, não, vai lá, o crédito a 30%, pega. Como assim, rapaz? Isso aí não existe, né? Então, assim, tem que ter consultoria que ajude, tem que ter profissionais bons lá dentro do escritório, pelo menos um. Não, tem que ter vontade desse produtor, tem que ter vontade. O que eu ia falar agora. Tem que ter vontade e disposição de transformar o negócio dele numa empresa. Meus amigos, eu falei que ia ter discussões acaloradas aqui nesse podcast. Leandro, cara, a gente fica assim nesses episódios porque, cara, a gente tá falando isso há 4 anos, cara. Há 4 anos a gente tá batendo nisso, cara. E o Gabriel falou antes ali, eu tenho uma experiência anterior com gestão, né? Trabalhei no CPEA, trabalhei no IMEA, levantando custo de produção. E, cara, é endêmico, como você falou. Ninguém sabe de porra nenhuma, cara. Ninguém sabe de porra nenhuma. Essa é a grande verdade, né? E trazer você aqui
para falar sobre os aspectos para nós é muito importante, cara, porque a gente tá vendo todo esse movimento e tudo mais e, como a gente fala sempre aqui, tem muita gente que sabe muito e é por isso que a gente traz essas pessoas aqui pro Gestão Rural, cara. Então, de bate-pronto aqui, Leandro, eu quero te agradecer pelo seu tempo aqui. Eu sei que já tá tarde, né, cara, e a gente, é o único tempo que dava pra gente gravar aqui, porque a gente quis fazer essa gravação relativamente rápido. Queria que você, primeiro, agradecer, parabenizar você pelo seu trabalho, deixar também o contato, enfim, as redes aí para quem quiser encontrar o seu trabalho. Paulo, muito obrigado. O bate-papo aqui foi muito enriquecedor. Esperava mais às vezes meio que um monólogo aqui falando e tal sobre o tema, mas o Gabriel e o Jonas aí também contribuíram bastante e enriqueceram aqui. Eu senti até a necessidade de fazer um pequeno afago no produtor, né, que todo mundo aí a gente bateu tanto nele, mas quando a gente vê esse cenário aí dos Estados Unidos e também da União Europeia, dos produtores reclamando, a gente vê que no Brasil as políticas públicas são extremamente deficitárias. Para quem não tem conhecimento, às vezes acha que o produtor rural ele tem muitos subsídios, e não é. Quando a gente pega números comparados com os Estados Unidos, com alguns países da Europa, China, é surreal. Aqui a gente tem assim, 5% do que um produtor tem de subsídio nos Estados Unidos, por exemplo, é muito pouco. A gente tem políticas relacionadas à questão do seguro, que a gente estava falando que é algo extremamente relevante de um risco que o produtor precisa transferir. Nos Estados Unidos, o seguro é algo que já vem muito avançado há um século. Então, hoje, o produtor, em grande parte das regiões, ele tem uma garantia ele tem condições de assegurar 100% da rentabilidade esperada. E aqui no Brasil, você chega em muitas regiões, a seguradora não tem nem dados estatísticos para ela poder fazer. Ela simplesmente não vai fazer o seguro. Cara, não tem dados de produtividade, a região que está abrindo, porque o Brasil ainda tem muitas regiões que estão sendo abertas. Enfim, faltam políticas públicas para poder otimizar isso, sem falar na questão logística, que todos temos conhecimento do quanto que é deficitária. Eu tive na região central do Mato Grosso, recentemente, e um cliente estava comentando comigo um problema que ele teve colheu 4 carretas, teve que levar no armazém que a empresa tinha indicado, que era do Bart, ele não podia levar para outro, tinha outro armazém que estava vazio, lá tinha uma fila, ele teve que ficar 4 dias na fila. Isso com a soja que ele teve que colher com a alta umidade. O que aconteceu? Os grãos estragaram. O que ele recebeu foi o equivalente a uma carreta. 3 carretas ali, que era o equivalente a uns R$170 mil, mais ou menos, ele perdeu aquilo dali. Então, veja o quanto que é complexo e quantos problemas que eles têm que lidar e sofrer, que a maior parte dos produtores ali na Europa, enfim, nos Estados Unidos, não estão sujeitos, né? Às vezes tem um custo de produção muito mais viável, né? Não estão sujeitos a tantos riscos quanto o produtor aqui está. A questão dos nossos contatos, né? Para a gente poder finalizar a nossa participação aqui, nosso contato principal é o Instagram do escritório, que é @João Domingos Advogados, ali através do direct, também pode estar nos seguindo, né? O nosso perfil hoje está com mais de 130 mil seguidores. A gente todos os dias compartilha informações muito relevantes, informações jurídicas para o produtor rural na tomada de decisões, se possível de preferência de forma preventiva, né? Em todos os aspectos contratuais, de arrendamento, compra e venda de imóveis e principalmente envolvendo dívidas com instituições financeiras, e nos colocamos à disposição aí de quem quer que seja, sempre para estar esclarecendo, tirando dúvidas sobre qualquer questão jurídica relativamente ao agronegócio. E muitíssimo obrigado novamente, Paulo, Gabriel e Jonas, foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom demais! Eu queria agradecer também o Leandro por ter investido 1 hora e pouco aí do tempo dele, que 1 hora desse cara deve ser alguns reais, né, Paulo? E eu pelo menos não vou pagar um igual a luta do Bambam, uma hora de milhões. Não sei quanto é que pagou aí, japonês, mas não põe no boleto que não vai rolar. Mas assim, se tivesse que pagar, seria bem pago, né? Mas ele investiu esse tempo para ajudar os produtores, porque apesar de tu achar, Leandro, que a gente bateu neles aqui, a gente não bateu, né, cara? A gente tá tentando ajudar. Sim, a gente fala um pouco a verdade, né? Porque tem muita instituição que deveria estar falando isso pro produtor, e eles ficam falando que o cara quer escutar, e às vezes não é o que ele quer escutar que tem que ser falado, é o que ele deve escutar, né? Então, eu queria te agradecer pelo tempo que tu investiu aqui com a gente, e queria deixar um recado final aqui, ó. Se tu, produtor rural, chegou aqui nesse ponto
e não faz gestão do teu negócio de forma mais profissional e entende que ainda não precisa, volta lá no início do episódio e escuta de novo, porque tu não escutou esse episódio. Volta e escuta, porque se tu escutar de verdade esse episódio, amanhã tu vai estar dando um jeito de começar a profissionalizar o teu negócio, tá? Um abraço. Obrigado, viu, Leandro? Agradeço. Até mais, pessoal. Bom deixa eu terminar aqui, ó, agradecer o Leandro de novo também, né, por ter nos esclarecido um pouco mais aí sobre a RJ e por ter esclarecido que ele, como advogado, tem certeza que prefere estar trabalhando com o produtor na prevenção, né, do que no desenrolar dessas RJs aí, que é uma situação muito mais difícil, né, e na prevenção ele sabe que vai colaborar de forma bem positiva. E então, assim, não se preocupem que o Leandro não espera que todo mundo precise fazer RJ, ele quer pelo contrário, ele quer que vocês, antes de chegar nesse ponto, entendam a complexidade né, que o produtor está envolvido. Essa questão aí dos subsídios, questões ambientais que tu levantou de novo, né, Leandro, é bem óbvio assim para nós que estamos envolvidos no dia a dia, que a gente está num cenário bem diferente do resto do mundo, né? A gente tem nossas vantagens, mas tem todos esses desafios aí, tudo é imputado ao Brasil, tudo é cobrado do Brasil, né? Agora foi, vamos cobrar um pouquinho dessa parte, dessa questão ambiental aqui na Europa. Ah, não, para tudo, não, vamos desistir disso, vamos voltar atrás e deixa mais um tempo aí, porque a gente não consegue e tal. Enquanto que o Brasil está acabando com o mundo, né? O Brasil está acabando com o resto do mundo. Não, o Brasil está alimentando grande parte desse mundo, né? Buscando competitividade para produzir mais, para conseguir ter alimento mais barato, né? Só que o produtor tem que estar nessa roda, ele tem que entender que ele faz parte desse processo, né, e buscar o quanto antes se profissionalizar, né. Acho que foi perfeito e tudo que trouxe para nós, e muito obrigado por ter nos ajudado aí a passar essa mensagem. Obrigado. Bom. E aí, ó, pra gente finalizar aqui, eu vou dar uma barbada aí pro Leandro. Dá uma barbada, já que o Leandro nos ajudou, ele tem que ter isso aí, lá no processo de RJ, tem que ter isso aí. É isso aí. A gente sempre finaliza aqui os nossos episódios, viu, Leandro, com uma frase de muita sabedoria, cara. Leva aí pros seus clientes, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? Teoria japonesa milenar. Hoje tá chovendo. Aqui tá chovendo a full hoje. Não aqui dá tá pra chovendo. Tá, hoje tá. Aqui tá chovendo hoje. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.